estudo no mesmo lugar aqui, né? Coincidentemente. Agora já batizou, já é membro já há um tempo da igreja. Vamos então abrir, né, as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 16. Se quiser, já pôs água perto. Gente, se quiser água, está ali um copo. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido até aqui. O Senhor tem nos dado vida e tem nos dado, a Deus, da Tua Palavra, do Seu Espírito. E obrigado, porque a nossa esperança não está pautada em homens, mas está pautada em Seu Filho Jesus e a obra da cruz que Ele realizou. Ó Deus, que o Senhor fale com todos, com discernimento, com fé, para que possamos, ó Deus, criar convicção de um Deus vivo como o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Vamos ler de novo o texto. E disse-lhes, versículo 15, Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Nós estamos passamos do meio do estudo, né? Nós estamos no 6º estudo. Então tem o 6º, 7º, 8º e o 9º, né? O 8º. Não, é o 5º estudo. Regeneração, justificação, condenação e batismo. Então nós estamos no 6º estudo. Estamos praticamente no meio. O meio exatamente, né, do estudo é o que nós estudamos a semana passada. Nós falamos da lei da culpa e do arrependimento. Então, como é um passo a passo, né, sobre as doutrinas da salvação, nós não podemos entender todas as outras questões, embora vamos estudar, se não houve o arrependimento genuíno e verdadeiro, reconhecendo os pecados, reconhecendo a falência espiritual e automaticamente indo até a cruz diante de Deus para um arrependimento genuíno. O que acontece? Aí você pergunta para mim, o que acontece quando isso vem? Quando ocorre isso na vida da pessoa, né? O arrependimento genuíno. A gente pode dar algumas, já até falei sobre isso, mas falar, você começa a sentir algo diferente, né? Você começa a odiar aquilo que você amava. Nem você mentia, né? E nós mentíamos por qualquer situação. Agora começa a ter um pesar, né? A mentira, o olhar, o sentimento de impureza, de cobiça. Então tudo isso vai alterando em nossa vida. Nós começamos a entender a palavra, nós começamos a ter desejo por Deus, nós temos desejo, além de nós termos desejo por Deus e por uma vida mais correta, santa e justa, nós começamos a abandonar e a odiar aquilo que nós amávamos. Então isso é metanoia, né? É a transformação, é a mudança, né, do pensamento que leva à mudança de atitude. Então a salvação é o que ocorre exatamente depois, que chama-se regeneração, né? O que é regeneração? Regeneração é uma ação fundamental no processo da salvação. É uma doutrina. O que é regeneração? É evidência da resposta do indivíduo que de fato passou pelo processo do arrependimento.
É a resposta de um arrependimento sincero e verdadeiro. É consequência natural, oriunda de Deus, né? A regeneração, que tem uma definição, a regeneração. O que é a definição de regeneração? Nascer de novo. É o que nós vamos ver. É nascer de novo. Então eu tenho uma data, eu nasci da minha mãe dia 22/4/64, né? E 64, em 74, com 10 anos, eu nasci novamente. Em março de 74 eu nasci novamente, onde houve a transformação. Fui batizado em 76. Mas todos aqui, todos têm que ter uma data. Não precisa ser específica, não precisa, aquilo que eu falei no estudo passado, né? Você está sentindo né? Qual foi o dia que você, ou mediante as ocasiões, porque você começa a ouvir um tempo e você começa a entender, e aquilo começa a te tocar, te queimar o coração, e o Espírito ele vai te conduzindo e confirmando com você que a verdade é essa, não a da minha igreja, da minha placa, nem a minha, mas a verdade da palavra, a verdade dessa mensagem fantástica que é o próprio Evangelho. Então a regeneração, ela traz convicção na pessoa. Então é nascer de novo, é um novo nascimento, é uma obra transcendente, é o sobrenatural de Deus. O resto é tudo religião. Se isso não aconteceu na vida de qualquer pessoa que se diz cristã e ela não entende que isso aconteceu na vida dela, ela não é convertida, ela não é salva. Porque a regeneração pressupõe o quê? Pressupõe nascer do alto. Lembra Atos capítulo 2? A descida do Espírito Santo, Pedro vai e prega, né? Eu falei. E quando Pedro prega aquilo que nós vimos semana passada, as pessoas, elas entendem que elas tinham matado Jesus. E quem que convenceu elas? Foi o Espírito Santo. Na descida, ao ouvir, a fé vem por ouvir e ouvir da pregação, da mensagem. Então, aquelas 3.000 almas que a Bíblia relata foram transformadas pela mensagem que nós estamos pregando aqui, é a história, né? Ou seja, a mensagem a ser regeneração também pressupõe trazer de volta a vida. Por quê? Porque Efésios capítulo 2, Paulo fala, né, que nós estávamos, antes de conhecer a Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, debaixo da lei de Deus. Debaixo do que a lei faz, que nós aprendemos, ela condena, ela mostra o pecado do homem. Então volto a dizer, existem 2 grupos de pessoas: os que estão debaixo da lei de Deus, condenados, andando, mortos, eles estão mortos. Essa é a justiça de Deus, é a lei de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que? É a salvação em Cristo Jesus. Então sempre existe, né, essas questões. Então é trazer de volta a vida, é onde Deus instala, né, Ele coloca o Espírito dele naqueles que creem, naqueles que se arrependem, e naqueles que têm o que? Essas evidências de que eu falei, do processo da salvação. Salvação não está nas minhas mãos e nem nas suas, salvação está na mão de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Então é pela graça e pela fé, e isso não vem de vós, não, é dom de Deus. Deus decidiu salvar o homem. E para todos que ouvem a mensagem, precisa ter um passo sim, de decisão, de atitude, de coragem. A Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Você entender a mensagem sem atitude não é salvação. Então nós estamos escolhendo sempre alguma coisa, e menos a Cristo, menos a Deus. Agora, o regenerado, o salvo, ele luta, ele não é perfeito, ele pode oscilar sim, mas a fé dele é inabalável. O que Paulo diz, né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. E ele fala depois que o justo ele vai viver de fé em fé. O que é? Quem que dá essa sequência de fé em fé, uma fé contínua? É só quem tem o Espírito de Deus. Os outros, eles oscilam, variam. Então, por mais que a vida, e você pode ter certeza que nós caminhamos para o fim de todas as coisas. E as coisas vão piorar muito. É só ler a Bíblia. Então tudo está se cumprindo. Agora você imagina, e Deus já está revelando pela prática e pelas evidências qual que é o crivo que tem que passar pela palavra. E as evidências das suas vidas. Que elas não são salvas, elas não vão ficar em igreja. Por isso que um vai, né? Hoje está numa igreja, amanhã está na outra, fala mal aqui, fala mal lá, não está satisfeito com nada. Às vezes tem razão, que não ouve, né, também a palavra. Mas virou uma confusão o cristianismo. Por quê? Porque nunca nasceu de novo. Nunca houve transformação. E sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então, trazer de volta a vida. Outra também é uma vida que não existia antes. Não é? Não existia. Se traz de volta a vida, não existia essa vida antes. Eu só conhecia, eu particularmente, eu só fugia de Deus, eu só conhecia coisa errada, né? Qualquer um, ninguém nasceu salvo, ninguém nasceu convertido. Então é uma nova vida. Por isso que Paulo fala, nós vamos ver, né? E quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas elas passaram e eis que tudo se fez novo. Então essa a base, né? É o convertido mesmo, é o salvo. Não tem erro, não tem. A Bíblia fala que todo aquele que crê, aquele que crê, ele não vai ser confundido. Não tem como confundir, né? É uma coisa muito notória. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como é que eu creio? Com o coração. E que coração? O que a boca faz? Fala. Não fica escondendo. Não existe crente 007, né? Existe crente, que ama Deus, que professa sua fé, né? Isso e essa força vem do novo nascimento, trazer de volta a vida, uma vida que não existia antes. Vamos meditar num trecho, João capítulo 3. Aí você pergunta, pode ter pessoas que estão dentro da igreja uma vida toda e não ser convertida? Sim, é o que mais tem. Não, eu não gostaria que fosse assim, mas é o que mais tem. A prova disso nós vamos ler aqui. Nós vamos falar de Nicodemos. Nicodemos era um homem que ele conhecia mais da Bíblia do que eu, você, todos vocês aí. Aqui vai narrar a história de Nicodemos, mas entendam que não existia ainda Novo Testamento. Ele conhecia o Velho Testamento. Ele era um doutor da lei. O homem conhecia o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor, decorado. É um homem que andava com Deus, mas não era convertido. Nunca foi convertido. E esse é o que a pessoa tem mais dificuldade de entender. É se apartar da religiosidade e entender o Evangelho e entender que é regenerado. A pessoa chega na igreja chamando você de irmão, paz de Deus, não sei o que, mas você sabe que ela não é convertida. Mas já começa por aí. Para mim chamar de irmão, você tem que ter uma filiação com Deus. Para mim chamar você de irmão, eu tenho que ter uma filiação com Deus. Aí nós dois somos irmãos. Então as pessoas assim, eu não me importo com isso, no sentido, né? Mas você vê que a religião ela tá dentro da pessoa, né? Você pode ver que a pessoa nunca vai na igreja, mas passa em frente a uma igreja católica e faz o sinal da cruz, não faz? A maioria. É a religiosidade, sabe, aquela coisa que impregna na pessoa.
E ela tem muita dificuldade de entender. E Nicodemos, que nós vamos falar, era um desses aí. Só que ele era muito inteligente, conhecia a palavra. Isso era pior ainda. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim: havia entre os fariseus, João 3 e 21. 3 e 21. 3 e 1, desculpa. 3 e 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Olha lá. E este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus estiver com ele. Nicodemos, nós não vamos estudar tudo isso, teria que fazer uma pregação de púlpito, né? Uma coisa mais expositiva. Mas ele foi ter com Jesus à noite, na calada da noite. Por quê? Porque os fariseus odiavam Jesus e havia uma perseguição. Eles resistiam ao Messias, os fariseus. E o que acontece? Nicodemos, ele era um simpatizante do cristianismo do Senhor Jesus. Ele tinha uma certa simpatia, ele gostava, mas no encontro nós vamos ver o que está acontecendo. E ele disse assim: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus estiver com ele. Olha lá. Então, o que ele está querendo dizer, né? Ele reconhece, falou: olha, o Senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer milagres, sinais, né, que o Senhor faz se não vier dele. Olha o que Jesus vai responder uma pergunta para ele, no qual ele nem fez a pergunta. Ele vai dar uma resposta que Nicodemos nem fez a pergunta. E ele vai entrar dentro. Quem que era Jesus? Deus. Onde ele vai quando fala com a pessoa? Ele vai direto no coração. Lembra do jovem rico? Lembra de tantos e tantos encontros que Jesus teve? Ele vai direto no intento do coração. Ele sabe, ele é presciente, onisciente. Então ele sabe. Olha o que ele vai falar no verso 3. A isto que Nicodemos falou, certo? Respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Oi, o que tem a ver? O que tem a ver o elogio de Nicodemos com essa frase de Jesus, ou com essas palavras de Jesus? É que Jesus estava querendo dizer para ele assim, falou assim: Nicodemos, você reconhecer que eu faço milagre, que eu vim da parte de Deus, e reconhecer que eu sou mestre, que você está me chamando, isso não vai te levar para o céu, Nicodemos. E ele entra para Nicodemos e fala assim: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo. E ele está aqui tentando falar para ele da regeneração, do novo nascimento, para ele sair dessa religiosidade. Olha o verso seguinte, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aqui são duas posições dos teólogos, né, dos estudiosos. A primeira posição é que ele era ignorante e não sabia que Jesus estava falando, né? E estava boiando mesmo. A segunda posição é de que ele estava, pelo fato de ele ser um mestre das Escrituras e conhecedor das Escrituras, ele estava sendo sarcástico com Jesus, né? De qualquer forma, sendo a primeira ou a segunda posição, ele não era convertido. Talvez ele ficou com vergonha, ele quis disfarçar que ele entendia, por Jesus ter explicado. Eu particularmente fico com a segunda posição. Então, de qualquer forma, ele não entendeu nada do que Jesus... Ele entendeu talvez o que Jesus quis dizer, mas ele não sabia, porque ele não havia nascido de novo. Entendeu? E isso muitas vezes acontece dentro da igreja. A pessoa sabe, ouviu sobre arrependimento, sobre fé, nós temos um problema agora, recente, de uma pessoa desse jeito, 6 anos com a gente. Agora mostrou o coração.
Foi embora de casa, sumiu. Mostrou o coração. Tem gente que engana 1 ano, 2. Tem gente que engana 6, 10. Mas chega um momento, se não tem regeneração, ela mostra o coração, ela se revela. Então, reconhecer, ouvir o Evangelho, ouvir as boas mensagens, como Nicodemos fez, e ele até pregava muito mais do que qualquer outra pessoa, que ele era mestre em Israel. E ele fala isso para Jesus. Ok, versículo 5, Jesus vai responder. O texto aqui fala de regeneração, novo nascimento. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Todos os argumentos, olha, Jesus falou uma vez, Jesus falou a segunda vez, e Jesus vai falar a terceira vez. Essa é a segunda. E ele diz assim: quem não nascer da água e do Espírito. O que é a água? É a palavra. E do Espírito. Eu vou te explicar melhor, Nicodemos, o que é nascer de novo. É nascer da água, da palavra, não, da água e do Espírito. É nascer do convencimento do próprio Espírito Santo. Quem não for habitado por ele. A fé vem por ouvir. Água, palavra, verdade, né? Pureza. E por intermédio da água, quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino dos céus. Segunda vez. Versículo 6. Jesus vai dar uma força para ele, vai tentar explicar para ele, para aquele bode velho do Nicodemos. 6, ela vai dizer assim: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Tá vendo? Se o mundo inteiro lesse esse versículo e procurasse entender o que Jesus está falando, é aquilo que eu falei para você. O que é nascido da carne, da sua mãe, não é? Nasceu da carne. O que é nascido do Espírito, conversão, cristianismo, é nascido do Espírito, é Espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você nasceu só uma vez, Nicodemos, falta nascer a segunda. Jesus está falando, dá para entender isso? Claro que não. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Então aqui nós temos que aplicar, né? É isso que você precisa buscar. Então o Evangelho é uma mensagem persuasiva, ela tem que chocar aqueles que ouvem, porque você está tendo privilégio, não porque eu estou falando isso, porque Deus te chamou para você ouvir. E nós temos que pregar ela na íntegra, verdadeiramente. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Eu entendi que aqueles pregadores é tudo bom. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Aquelas mensagens boas, aqueles louvores dá arrepio. Quer dizer o quê? Tem que nascer de novo. E ele está falando com o mestre da lei dos fariseus, da lei de Deus. O cara conhecia tudo. Tanto é que nós vamos entender isso aí. 8. Ele continua, no 7. Ele vai falar a terceira vez para ele, chamar a terceira vez dele. Versículo 7. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele está querendo dizer, não se irrite comigo, não fique chateado comigo, importa-vos nascer. Ele falou assim, não fique chateado, eu repeti a terceira vez para você. Importa-vos nascer de novo. O cara até agora não está entendendo. E Jesus vai dar mais uma força para ele. Versículo 8. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Quem já viu o vento aqui? Não, né? Ele existe. Como é que você sabe? Porque você sente. O Espírito é a mesma coisa. O que é nascido de Deus, ele sente que o Espírito está nele. Ele sente que a sua vontade mudou, a sua razão de viver mudou, os seus pensamentos mudaram. É assim.
Então isso é nascer de novo, isso é cristianismo, isso é evangelho, isso não conta com nada, sabe? De tradição de igreja, de princípios, de não sei o quê, de usos e costumes, isso aí é tudo jogado no lixo. Algumas coisas, sim, tradição bíblica é boa, princípios é bom, tem muita coisa boa, mas isso não salva. É lógico que tem muito legalismo no meio de tudo isso. Mas o importante, porque veja bem, se isso acontecer na sua vida, verdadeiramente, ninguém te engana mais. Você não precisa estar lá. Quando você vê uma igreja lotada, sabe o que você vai pensar? É o que eu penso, falo, nossa, todas as grandes multidões abandonaram Jesus. Então, grandes multidões, grandes igrejas não é sinal de que Deus está lá. Pode ser o contrário. Não quer dizer nada, mas não quer. Deixa eu até falar alguma coisa aqui. Pode sim, uma boa igreja ter muitos membros, dezenas, milhares, mas uma igreja grande não é sinal de que Deus está lá. Por quê? Porque a gente sabe pelos exemplos da Bíblia que Jesus andou nessa terra e todas as grandes multidões o abandonaram. E as grandes multidões é quem matou Jesus, que entregou nas mãos dos religiosos e dos romanos. Então, eu estou dando um exemplo. Se tiver um exemplo, nós estamos aqui em 5, né? Eu comecei a igreja assim. E sinceramente, se um dia eu sair de lá, eu não vou sair nunca. Mas a gente pode começar aqui, não é 5. Entendeu? Nasceu de novo, entendeu a palavra, ama Deus, prega direitinho, tem a direção do Espírito certinho, é o que basta. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas reunidos aqueles que entenderam, né? Já fala do ajuntamento dos salvos. Então a pessoa sente. Nicodemo, você não vê o vento, você não sabe de onde ele vem nem para onde vai, mas você tem que sentir ele. Assim é os que são nascidos de novo, nascidos de Deus, né? Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos, de novo, como pode isso suceder isso? Acudiu Jesus. Aí Jesus já chutou o pau da barraca, né? No sentido assim, Nicodemos, olha o que ele vai falar. Nicodemos falou, depois de 3 vezes, presta atenção. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Sabe o que Jesus está falando para ele? Ou você tem a Bíblia na mão, você ensina as pessoas e você não sabe do que eu estou te falando, você é mestre em Israel e não conhece essas coisas. Dá para você entender essas igrejas, porque elas estão nessa situação? Eles se dizem conhecedores, isso, mas não pregam o evangelho genuíno e verdadeiro. Nicodemos não tinha talvez até uma boa intenção. Nicodemos era mais santo do que muitos por aí. Que nem diz o próprio pastor Paulo. Nicodemos fumava? Não. Nicodemos adulterava? Não. Nicodemos era mal? Não. Nicodemos era salvo? Não. Então, dá para entender o que é uma fachada, né, de religiosidade? Então, nós precisamos de entender e correr atrás da verdade, né? E não dormir sem fazer uma avaliação de que o Espírito está aí, de que essa mudança está acontecendo. E essa é a vontade de Deus. Então, aqui nós vamos encerrar aqui, né, esse trecho, só esse trecho, Jesus vai falar, você lê a Bíblia, Nicodemos está falando, Jesus está falando Nicodemos, desde o lado de Gênesis, depois do pecado, a Bíblia já fala de mim, a lei fala de mim, os profetas falam de mim, os salmos falam de mim, os profetas menores falam de mim, e você estuda essa Bíblia a vida inteira e você não sabe do Messias, aquele que viria, sou eu estou aqui na sua cara. Olha o grau de religiosidade desse homem e de todos aqueles que andaram com Jesus. Olha o grau, olha como que isso é perigoso. Dá para entender?
Então é assim. E tem pessoas que pela ação do inimigo, pela incredulidade, pela religiosidade, pela tradição da família. Quantas pessoas falaram para mim, na minha cara, não, meu bisavô foi católico, meu avô foi católico, meu pai foi católico e eu vou morrer católico. Ué. O inferno está logo ali, né? Não quero esse Cristo, não quero, quero idolatria, eu quero santos, eu quero viver, não quero compromisso, não quero nada, quero viver desse jeito. Então essa é a mentalidade do religioso. E o que você precisa entender é que não adianta nós transmitir uma coisa que nós não somos. É o do exemplo que aconteceu. Vai cair por terra. Uma hora o negócio cai por terra. Agora, se aconteceu verdadeiramente, você vai embora. Vai embora. E aqui não entra porque você faz isso ou faz aquilo. Nós estamos falando de salvação, não estamos falando de ministério. Não estamos falando de isso aí. Depois nós vamos. Primeiro precisa colocar a base, né? Primeiro precisa colocar a salvação. Para depois ele entender, amar a Deus e fazer por amor a Deus, por gratidão a Deus, a obra que ele faz, seja ela qual for, né? Continuando ainda, vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios, vai para frente aí uns 4 livros, 2 Coríntios capítulo 5, vai dar uns 4 livros para frente. Vai dar João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Então o nosso trecho, a nossa aula é falar estamos falando só de regeneração, novo nascimento. 17, 5 e 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, eis que tudo se fez novo. Olha esse trecho, esse destaque: se alguém está em Cristo, é novo nascimento, nova criatura, nova pessoa, nova, porque ela nasceu de Deus. E automaticamente, você sendo uma nova criatura, as coisas antigas vão passar. E tudo vai se fazer novo. Eu amava, a Bíblia fala, aquele que mentia não mente mais, aquele que prostituía não prostitua mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que usava todas essas parafernálias do mundo não use mais. Aquele que se parecia com o mundo, agora é uma nova criatura, vai se parecer com o tal, né? Uma nova. Isso não entra também doutrina humana, mas aí vai ter um novo procedimento, como andar, como se vestir, como se falar, como falar, vestes, abandonos, tudo que representa o mundo. Eu poderia falar aqui um monte de coisa. Tudo bem, tem pessoas que fez tatuagem lá. Deus não leva em conta a ignorância. Tem gente que usava piercing, usava brinco, mas um novo convertido não faz isso mais. Nós temos muitas pessoas que veem, nem Deus perdoa, mas quando é nova criatura, a pessoa joga tudo fora. Tudo isso aí representa o mundo. Você vai na rede social dela, as podreiras jogou tudo fora, ela não precisa alguém ir lá e falar. É lógico que a gente vai dar um toque, né? Mas vai nas redes sociais, tudo que é podre, lixo, ele vai deletar aquilo lá e vai sumir com aquilo. Se está lá é porque todos isso, né? Se está lá na cabeça, na mente da pessoa, é porque ela ainda está condenada. Então são evidências, sabe? O cristianismo, eu não brigo com ninguém. A gente prega o evangelho, que é assim. Agora, se passar a ser membro, aí nós vamos cobrar.
E se não andar conforme precisa, a gente convida para procurar outra igreja. Mas nada de severidade, nada de imposição. O crente é o seguinte, ele não precisa mandar fazer. Ele vai lá e faz. Ele entende. Não precisa falar para ele no culto, não precisa falar para ele tomar ceia, não precisa falar para ele, não precisa nada. Ele tem uma ação, ele é nova criatura. Tudo passou. Agora, se eu for para, né, ai meu pai, ai minha avó, ai meu vizinho, ai... ama Deus, tchau, tá bom? Então assim, a pessoa, ela cria os argumentos espirituais que ela coloca dentro da mente, Deus coloca dentro da mente dela, dentro do coração dela. E automaticamente ela vai o quê? Ela vai passar aquilo. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. Se está cheio de Deus, você vai falar de Deus. Se está cheio do mundo, você vai procurar o mundo. Se está cheio de tradição, de legalismo, você vai continuar nisso. Não tem dúvida. É uma coisa natural, né? Então, uma nova oportunidade de vida. Ou seja, eu agora sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova oportunidade de vida. É isso que diz o texto. E a pessoa faz isso com grande alegria. Não faz com dor, pesar. Se faz com pesar, é porque continua sendo religioso. Tudo bem, a igreja, né, uma igreja igual a nossa, ela é familiar, ela é aconchegante, mas eu não vou lá só por isso. Lá tem meus irmãos, mas eu vou lá porque eu amo a Deus, porque aconteceu algo na minha vida. E é isso que nós temos que fazer, né? A Bíblia fala, vamos ver em Tito. Tito é antes de Hebreus. Tito antes de Hebreus. Como que nós temos a regeneração? De onde ela vem? De como foi feito, né? De que forma? Capítulo 3 de Tito, versículos 3, 4 e 5. Presta atenção no texto. Pois nós também, Paulo está falando, pois nós no passado, porque quando eram eles ainda incrédulos, ele está pregando na igreja e está falando do passado. Pois nós, versículo 3, pois nós também outrora éramos nécios, tolos, né? Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Ele está falando da vida antiga, o não convertido, odiando, odiado e odiando uns aos outros, e vivia dessa forma. Versículo 4, aí ele vai falar dessa transição, dessa transformação. Paulo está falando da regeneração, como ocorreu a regeneração. Versículo 4, quando porém se manifestou a benignidade de Deus e nosso Senhor e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha como é que ocorreu a salvação. Ele fala de uma maneira muito clara. Olha, nós não fomos salvos por obras de justiça praticada por nós mesmos. Não é assim? Não é assim, não? Não é assim o catolicismo? Não é assim o espiritismo? Obras praticadas por nós mesmos, caridade, não sei o que. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Paulo está... Olha aí, claro, até uma criança entende.
Então ele fala assim, não foram as nossas obras de justiça que nós fizemos, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Não vai salvar. Não vai salvar. Aí o cara fala, não sei. Você é salvo? Não sei. Aí Paulo está falando, ele nos salvou. Não vai nos salvar, quem sabe, talvez. Entendeu? O salvo, ele fala assim, Deus me salvou. Deus não vai me salvar, Deus me salvou. E de que jeito? Mediante ao lavar regenerador. É o lavar, o que é? Está falando do sacrifício. A fé vem por ouvir e ouvir da pregação. Então eu ouvi sobre o sacrifício de Cristo, sobre a obra da cruz, e essa palavra, ela me regenerou. Entendeu? É o que está acontecendo aqui, é o que Deus está dando oportunidade. E renovador, isso que me regenerou, me renovou, me fez uma nova criatura. De que forma? Do Espírito Santo. E vem da onde tudo isso? O renovar, o regenerar, vem do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que não dá vontade de pular, né? Explicar para todo mundo. Falou, para, meu filho, tentar alcançar sua salvação pelos méritos seus, justiça sua. Não é assim. Não foi por obras de Paulo, está falando, não é por obras de justiça minha ou sua. Foi a misericórdia dele, foi o amor dele, foi a bondade dele. Vamos mais um. Então, é através do sacrifício de Jesus, temos nova vida espiritual e nova atuação física também, no processo de santificação. É um lavar, voltando um pouco, né? É um lavar regenerador. A mesma fé que me salvou é o mesmo Espírito que vai me renovar, vai me santificar, certo? Uma obra. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Se Ele deu todas as coisas, né? Deu até seu Filho, não dará gratuitamente, graciosamente, juntamente todas as outras coisas para nós? É o que diz Romano. Se Ele salvou e salvou pelo Espírito, Ele não vai dar o próprio Espírito para você continuar e para mim continuar? Sendo santificado, renovando, tendo fé, entendendo, acompanhando. Essa é a ideia. Então, meus queridos, não fiquem preocupados se a sua igreja tem 10, 20, 100 ou 200 ou 50. Você tem que estar e salvo dentro, porque a igreja compreende ajuntamento dos regenerados, ajuntamento dos salvos. Nós vamos falar um pouco no fim, certo? Então, agora veja 1 João, está um pouquinho para frente. 1 João, capítulo 2. Agora tudo bem, então eu entendi. Agora nós vamos viver de que forma? Como é que o 1 João, capítulo 2? Como eu sei que eu nasci de novo, como é que eu vou viver agora? Como é que vai viver o cristão genuíno? Capítulo 2, versículo 29. Se eu sei que eu sou salvo. O que eu acho que tem? É 8:25. Certo? Então, vou fazer uma pergunta. A gente é bom fazer pergunta para mim. Então, como é que eu devo proceder? O que Deus vai me cobrar? No sentido assim, porque agora Ele tem como cobrar, porque Ele, Deus, habita em você.
Dá para entender? A lei, a graça, na graça nós temos mais responsabilidade ainda, porque agora tem uma ferramenta dentro de você, tem um veículo dentro de você e dentro de mim, caso você criou verdadeiramente. E como nós vamos agir? 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que ele é justo quem? Jesus. Reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Falando de novo nascimento. Então você quer conhecer um cristão? Aqui fala de santidade. Quer saber se uma pessoa é salva mesmo? Se agora ela pratica a justiça. O que João, a carta de 1 João, 5 capítulos, aqui é a prova da salvação. É o teste da salvação essa carta. Se você ler ela inteirinha, você vai saber se é salvo ou não. Certo? Mas aqui ele vem, se sabeis que ele é justo, bom, se você é salvo e sabe que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todo aquele que vive num processo de santificação, de uma vida de consagração a Deus, saiba que esse é justo. Não está falando de perfeição, mas saiba que ele é justo, porque ele nasceu, esse é nascido dele, nasceu dele. Nós poderíamos falar tantas coisas, né? Eu vou ler o versículo 8 aqui, ó. Capítulo 3, versículo 7. Só para você ter uma ideia do paralelo que a carta fala. Nós vamos sair um pouquinho. João fala assim: filhinhos, não vos deixei enganar. Olha lá. Por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Falando, aquele que pratica a justiça, ele é justo, como Cristo é justo. Ao 8 agora. Aquele que pratica o pecado procede do... Porque o diabo é que vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, todo aquele que vive pecando, nunca ouviu, nunca conheceu. Ele não está falando que não peca, tá vendo? É aquele que vive pecando. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você ter o estilo de vida como pecado. Vive pecando. Há uma grande diferença. E eu, quando eu peco, me dá um pesar. Nós erramos. Não esses pecados, né, que nos tiram da presença de Deus, como essas coisas de adultério, e essas coisas de pornografia. Isso aí é coisa de perdido mesmo. Bom, impureza, prostituição, homossexualismo, isso aí é coisa de perdido. Eu estou falando de pecados assim, a gente erra, né? Às vezes é mais grosseiro, às vezes é mais pecados, então dá um pesar. Então o que a gente faz? A gente vai diante de Deus, e o próprio João nos fala, né? O apóstolo João fala que aquele que pecar, nós temos advogado diante de Deus, e esse advogado que nos purifica, né? que nos perdoa os nossos pecados. Então, o que é nascido de novo, ele pratica a justiça. Ele é uma pessoa justa. Ele não tem mais trambique com olerite, não mente, não faz falcatrua, ele é honesto, ele tem uma mente sempre tentando ser purificado, né? Isso é o nascido de novo, né? João capítulo 1, vamos voltar, agora é João, Evangelho de João, lá atrás. Fala para nós o número aí depois, Cláudio. João capítulo 1. Todo mundo fala que é filho de Deus, né? Eu estou bebendo essa água aqui, a pessoa falou, dá um copo d'água, eu sou filho de Deus também. Mas não é assim. Nem todos são filhos de Deus. Agora, todos nós somos criaturas de Deus. O filho de Deus é o que nasceu de novo. Esse é filho. Porque antes da conversão, antes do novo nascimento, do arrependimento e a fé genuína, nós éramos o quê? Nós éramos inimigos de Deus.
Nós andávamos contra Deus, em rebelião contra Deus. O homem sem a transformação, ele é inimigo de Deus. Bíblico isso. Então, olha o que diz João capítulo 1, e vou provar biblicamente. Vamos ler o 11 para dar sentido. Aqui está falando, João está falando de Jesus. Diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus veio para quem em primeiro lugar? Para os judeus, para o povo de Israel. Mas João está falando, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, tanto é que mataram ele. Os religiosos, quem matou Jesus foi os religiosos que entregou na mão dos romanos. Mas quem provocou e levou Jesus até os romanos foram os religiosos, os judeus. E João está falando, veio para os seus, mas os seus não os receberam. Versículo 12. Mas a todos, preste atenção, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, ele falou, eles não quiseram, rebeldes, não é só eles, mas todos aqueles que não recebem a Cristo, todos aqueles que não são transformados, esses não são filhos de Deus, esses não vão para o céu, esses não vão herdar a vida eterna, eles vão herdar aquilo que quem não crê vai ser condenado, estão debaixo de condenação. E o texto é muito claro, serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos? Não, aos que creem no seu nome. Agora, ao versículo 13, mas como é que esses filhos de Deus, eles se tornaram filhos de Deus? Presta atenção no versículo 13, que vai ser esclarecedor. Diz assim: ao saber que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Não nasceu da carne, não nasceu do sangue, não nasceu do homem, mas nasceu de Deus. Novo nascimento, regeneração. E esses são os filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O crer é tudo dentro desse contexto que nós estamos explicando. Para você crer da maneira certa, você precisa de se arrepender verdadeiramente, entender que é culpado, nojento, pecador, imundo, que até você não é que você peca, você não fez outra coisa na sua vida até hoje a não ser pecar. O mundo não faz outra coisa a não ser ofender a justiça de Deus todos os dias, a santidade de Deus todos os dias, e isso vai ter um preço. Qual é? Quem não crer vai ser condenado. Esse é. Não adianta nós querermos omitir ou tentar não ofender as pessoas com essa mensagem. Pelo contrário, nós estamos tentando abrir os olhos delas. É melhor ela ouvir agora isso do que ela passar uma eternidade no fogo eterno. Vamos lá. Então, agora sobrou as duas naturezas. Agora aqui vai ser o toque final. Nós vamos ler 1 Coríntios. Vai para frente um pouquinho. 1 Coríntios, capítulo 2. Depois de Romanos, 1 Coríntios, capítulo 2. Aqui vai falar das duas naturezas. Então quer dizer que, por que duas naturezas? O cristão genuíno, verdadeiro, seja o lugar que ele estiver nessa terra, ele tem duas naturezas. Porque se ele nasceu de novo, a outra natureza não morreu, está aqui ainda. É duas naturezas. Então tem o homem natural, o homem que vem de Adão, sem conversão,
que está debaixo da ira de Deus, e tem o homem espiritual, o homem que se converteu e vive uma vida transformada. E o texto vai falar disso. Então preste atenção, que outra vez, como é maravilhoso, né? A palavra de Deus, ela sempre fala de duas pessoas: o que crê, o que não crê, o que nasceu, o que não nasceu, o joio, o trigo, o crente, o incrédulo, a ovelha e o bode. Não é assim? Por que o mundo tem dúvida? Céu e inferno. Você acha que não vai existir? Por que as pessoas não creem? Não me pergunte. E aqui vai falar. Está lendo aí, Cláudia? Versículo 14, 2 e 14. Ora, o homem natural é o homem sem o Espírito. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha que coisa mais reveladora. Não precisa ir lá na igreja com o cara, não precisa, é só você ler aqui, abrir na sua igreja, né? Falou, olha, o homem natural, Deus está explicando assim, o homem não convertido, ele não aceita as coisas do Espírito, ele não aceita as coisas que vêm de Deus. Por que ele não aceita? Porque para ele é loucura. E por que é loucura? Porque ele não pode compreender, porque elas são compreendidas espiritualmente. É só quem tem o Espírito de Deus que entende. Entende no sentido de aceitar. O entender aqui é de ouvir e aceitar. O incrédulo ele ouve, mas ele não aceita. Por que ele fala parece loucura? Esse negócio de andar com crente, esse negócio de Jesus, essa prega assim, Deus é amor, tá certo, Deus é amor, mas Deus também é justiça, é juízo. Não, essa parte eu não quero não, isso aí. Então o homem natural, ele quer um Deus só de 50%. Os outros 50% de santidade, de juízo, de ira e de vingança do pecador, esse ele não quer. Só que existem essas duas facetas, essas duas partes de Deus. E o homem natural, ele não compreende, ele não aceita as coisas do Espírito e não pode discernir elas. O que é discernir? É entender elas, porque elas são compreendidas, elas são reveladas por intermédio do Espírito. Está vendo? Agora tem o outro lado, versículo 15. Olha lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Porém, o homem espiritual, o salvo, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O homem espiritual, ele julga. O que ele quer dizer? Ele julga todas as coisas. Aquela proposta ali é indecente. Negócio de falsificar o lemite, documento, que lá não é de Deus, não. Aí vem uma pessoa, chega uma mulher perto de um homem de Deus mesmo, né? Ela começa a olhar para ele, o que ele faz? Ele baixa os olhos e vaza. Se tem alguma coisa nessa, ele não passa naquela rua, vai embora. Propostas indecentes, proposta disso, daquilo, o que ele faz? Ele entende, ele compreende. Isso é cilada, é o diabo querendo me pegar. A área sexual é o que mais arrebenta dentro da igreja de Cristo. Impureza de toda sorte, pornografia, nojeira. O cara nem liga, fala assim, não, isso aqui eu não vou nem passar. Pega o celular e todos nós podemos. O problema não é o celular, o problema é o pecado, o problema é o olhão do pecado. Então é esse, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, ele tem uma ideia do que o que está acontecendo dentro do contexto, seja ele qual for. E ele julga, entende e automaticamente ele não é julgado por ninguém. Entendeu? Então esse é a última pergunta dessa fase aqui. Qual é a sua natureza? Essa é para você, você não precisa responder para mim. De tudo que você ouviu sobre o arrependimento, a fé, né?
a culpa, o arrependimento, regeneração. A pergunta aí, qual é a sua natureza? Você tem evidências de que sua natureza é realmente regenerada? Eu não estou falando de perfeição. Essa é a pergunta. É isso que você tem que trabalhar no seu coração e responder. De que forma? Com evidências, com atitudes, com fé. Deus não salva uma pessoa para ela ficar escondida. Ela salva ela para ser o quê? Luz do mundo, sal da terra. Nós somos o que? Luz em meio a trevas. Nós precisamos resplandecer a luz de Cristo, o Evangelho, a verdade, doa o que doer. Não é verdade? Ilma, nós somos o que é o sal da terra? Nós damos tempero a esse mundo caótico, regenerado. Quem está em Cristo é nova criatura, nasci de novo, tudo passou. Então essa é o estudo de regeneração. Agora nós vamos voltar lá. Aí você pergunta para mim, então o que Deus quer de uma pessoa, dos dois estudos para cá? O que a pessoa quer de uma pessoa que entendeu que era culpada, se arrependeu verdadeiramente, agora ela é regenerada? O que Deus quer dessas pessoas? Atos capítulo 2, e aí nós vamos terminar. Volta 2 livros aí. Atos capítulo 2. Aí Deus te salva para você ficar em casa. Deus te salva para você não ter compromisso com Ele. Não é assim. Então nós vamos ver biblicamente o que aconteceu. Sabe aqueles 3.000 que nós falamos? Da semana passada, aqueles 3.000 que se converteram, batizaram e agora estavam dentro da igreja de Cristo. Igreja que pessoas. Então é muito simples, é fácil de entender. Capítulo 2, versículo 42. Está escrito em negrito aí como viviam os convertidos? Versículo 42. Está escrito? Sim. Então é exatamente isso. É o jeito que todos os convertidos, regenerados, têm que viver. Isso aí não é imposto por pastor, por igreja, é o que foi regenerado. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e perseveravam o quê? Na doutrina dos apóstolos. Por que doutrina dos apóstolos? Porque Cristo é a doutrina de Cristo. Porque Cristo tinha acabado de ascender aos céus. E os apóstolos estavam pregando a doutrina de Cristo. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que eles estavam fazendo? Aprendendo doutrina. Foram regenerados, né? Foram convertidos, foram batizados. O Espírito Santo, lembra? Que o Espírito Santo, receberam o dom do Espírito Santo. Não é nada pentecostal isso aí, é a habitação do Espírito. E agora o que é o primeiro passo? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que você e eu nós temos que ter? Uma igreja para aprender de Deus. Uma igreja para aprender, não aquelas baboseiras que nós ouvimos a vida inteira nos púlpitos, né? Mas ouvir, abrir a Bíblia, abrir a palavra e aprender doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Um regenerado, um salvo, ele não consegue viver sem isso aqui. Não tem como viver. Ele vai se alimentar do quê? A mente dele vai estar na onde? Parentesco? Televisão de domingo? Não sei o quê? Isso é inaceitável a gente entender que isso é um convertido. Então, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que mais? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles perseveravam na doutrina, na comunhão. Isso não quer dizer que eu não tenho comunhão com meu pai, nada disso, por favor. Aqui está falando de regenerado. Que nem meu pai, minha mãe, da igreja, junto com a gente. Agora quem não tem pai convertido verdadeiramente, às vezes fica mais difícil, né? Que nem, né, a Cláudia está chegando, o pai está trazendo ela aqui. Mas
tanto o pai como a mãe já está nessa situação. A Cláudia está entendendo. Então, isso é para todos, independente. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, o que é? Na ceia do Senhor, é um sacramento. Depois que eu converto, eu batizei, agora eu vou ter comunhão com os irmãos, vou tomar ceia e orações. Sabe o que diz esses 4 passos aqui? Isso que chama-se os meios da graça. Ler a Bíblia, comunhão com os irmãos, ceia e oração. É os sacramentos. São os meios da graça que Deus fundamentou para a igreja dele. Olha, você chamou um teólogo para explicar? Um professor? Não precisa. Agora, quem é que faz isso aqui? Só aqueles que foram regenerados. É aqueles que têm desejo por Deus. Talvez, eu não sei se é o caso de muitas pessoas, as pessoas tinham pesar, né, de ir na igreja, aquela coisa monótona, parece que você torce, não sai uma gota do Espírito, é só, né? Agora não, agora eu entendo. Agora eu entendo que eu estou aprendendo doutrina, eu tenho comunhão com meus irmãos, eu tomo a ceia, eu oro, eu gosto de orar, eu tenho, desculpe, gostar ninguém gosta, porque isso ofende a carne, mas eu tenho necessidade de orar, então eu oro, eu busco a Deus. Esse aqui é mesmo. Não tem segredo. E o que ele diz no 43? Qual que era a outra evidência? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas cada alma havia temor, respeito, reverência, zelo por Deus, zelo pela igreja, zelo pelos sacramentos, zelo pela palavra, temor, respeito. Por que nós somos, você chega na igreja, você vê quietinho, né? Você senta na igreja, tem um momento, 10 minutos antes do culto. Por quê? Porque nós exigimos respeito no culto a Deus. Então a pessoa tem que entender, é Deus quem está ali. Então a pessoa vai pegando, sabe, esse temor a Deus, não é obrigação, é zelo por Deus. Eu tenho vergonha, certos cultos que eu vou aí, eu tenho vergonha, criança andando para lá, gritando, berrando, outro saindo do culto, outro entrando. Misericórdia. Deus abomina isso aí. É um culto a Deus. Regenerado. Olha o versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos estavam juntos? Não. Quem que estava junto? Todos os que creram. Todos. Então, quando você crê e eu creio verdadeiramente, eu quero estar perto de outro crente. Não, Deus. E tudo tinha em comum. Irmãos, eu já vi de outras igrejas. Acaba o culto, vai falar de futebol. E às vezes até eu falava. Acaba o culto, vai falar de prosperidade, de empresa, o que nós vamos fazer para nós ganhar mais dinheiro. Igrejas boas. Inadmissível. Tudo em comum aqui é sobre aquilo que eles creram, aquilo que estava falando no versículo anterior: oração, doutrina, amor a Deus, aprender da palavra. Então todos os que creram estavam juntos e tinha tudo em comum, falavam a mesma língua. Eu imagino a igreja primitiva: nossa, nós matamos Jesus, mas olha onde nós estamos agora, hein? Ele nos perdoou. Lembra da mensagem? Ele nos perdoou, nós merecíamos o inferno. Todos tinham a mesma mensagem, a mesma ideia. Se Pedro não prega para nós aquele sermão e mostra o nosso pecado, nós estava no inferno. Você acha que não era essa a conversa deles? Eu acredito que era só isso que eles falavam. Gratidão a Deus.
Deus nos abriu os olhos. Todo mundo deveria falar isso, né? Então, esse é o fundamento de uma vida transformada, né? Isso, ninguém prega essas coisas mais porque não sabe, né? Não quer também, porque não sei nem te explicar o porquê. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha, amor pelas pessoas, amor aos necessitados. Aqui não é você pegar e vender a sua casa e dar metade para o outro, mas às vezes o cara tinha 2 propriedades, ele vendia uma e repartia com os que não tinham. Aí, está escrito. Amor ao próximo, é uma evidência do regenerado, é o amor ao próximo, é uma pessoa piedosa, generosa, se preocupa. É lógico, eu não vou sair resolvendo o problema do mundo, né? Porque eu não tenho condição, mas aqueles que Deus nos deu, que está lá no nosso meio, nós vamos cuidar um dos outros. Isso é cristianismo. Nós vamos cuidar um dos outros. É o que nós vamos fazer, é o que nós tentamos fazer. Tivemos a pandemia agora, né? Um tempo atrás. Então nós socorremos uns aos outros. Isso é cristianismo. E se cada congregação dessa terra, primeiro precisava pregar o evangelho, tivesse essa mentalidade aqui, meu Deus do céu, seria bem diferente, né? Você vê que não é uma mensagem de amor, não é uma mensagem ofensiva, agressiva. É um Deus que nos amou, nos perdoou, agora nos coloca numa família da fé, dos salvos, dos regenerados. 46, olha lá. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha só, diariamente eles estavam no... Você fala para a pessoa ir 2 vezes, 3 vezes no culto na semana, é um doador. Nossa, não vou não posso, não tenho, não dá para ir. Não... Aí, estava todo dia no templo. Se fizer isso hoje, nessa geração nossa, eu e você, fraca do jeito que nós somos, perigoso dar uma overdose, né? O cara não... Mas olha aí, como que eram as coisas. E ainda, depois que eles saíam do templo, eles iam para as casas, comer, de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Ou não bastava, né? Tá aprendendo doutrina, orando, tá no templo, depois nós vai acabar isso aqui, nós vamos lá para casa que nós vamos comer alguma coisa e vamos continuar falando de Deus. É isso que nós tentamos fazer como igreja. Nós vamos lá na comunhão, vamos lá na casa do meu irmão, o irmão vem aqui, nós faz um negócio, ano novo nós vai passar junto, Tem um batismo, nós fazemos uma comunhão, tem irmãos que vão, eu não me importo, não dá para estar todo mundo, né, junto. Ontem mesmo tinha uma comunhão lá do outro irmão, então chama 4, 5 irmãos, quando der chama 10, quando não der chama 2, 3, mas sempre está junto, sabe, se fortalecendo um ao outro, animando um ao outro. Isso é cristianismo. Mas nada disso tem pesar, nada disso, sabe, é uma obrigação. Para mim não, eu tenho 25 anos exatamente nessa toada. E se não fosse isso aqui, talvez eu não estaria na presença de Deus. Sabe, são os meios da graça, os exercícios espirituais que existem para aqueles que nasceram de novo. Você vai querer voltar lá nos bodes de novo, Claudemir? Ouvir só? Não, nós somos todos simples, né? Não tem nada de super espiritual em mim, nem em você, mas a gente compartilha das mesmas ideias e tenta melhorar dia a dia a nossa vida diante de Deus. Agora preste atenção, no 47 nós vamos encerrar. Olha o que ia acontecer depois de tudo isso, uma igreja desse jeito. Partiu o pão de casa em casa com alegria e singeleza de coração. 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo.
Qual que é a consequência de uma boa vida cristã? A Bíblia fala, não sou eu, que eles louvavam a Deus, né? Louvando a Deus com alegria, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Bom testemunho. Nossa, aquele povo é diferente. Eles socorrem um ao outro, eles oram, eles fazem comida, eles estão sempre juntos, contando com a simpatia dos ímpios, dando testemunho para os ímpios. É isso que o cristianismo tinha que fazer. Não é colocar 30 mil placas de igreja, é colocar pessoas que creem no mesmo Deus, certo? E que têm tudo em comum, que automaticamente todos vão apontar, toda essa terra iria apontar para um Deus só, e de uma forma só. E o que Deus fazia mediante a tudo isso aí? Nós encerramos. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia dos que iam sendo salvos. Quem é que salva? Sou eu? Quem é que salva? Deus. Então, meus queridos, nós vimos o que é a regeneração e a forma com que um regenerado vive. É lógico que vocês estão aprendendo, é lógico que vocês estão entendendo, mas o que vocês precisam buscar é exatamente isso. E não vem de mim, vem da palavra. Quer ter isso para o seu próprio bem, porque agindo assim, você vai ter paz, você vai ter convicção. Enquanto o mundo está pegando fogo, aí você sabe para onde você está indo, você sabe o que vai acontecer com a sua vida. Quem está em Cristo é nova criatura, não é? Então, agora tem a morte para o cristão verdadeiro é apenas um pulinho para a vida. É o início da vida do regenerado. Aí morre uma natureza e fica só a de Deus, e esse vai com ele. Amém? Vamos então encerrar. Santo Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pelas bênçãos dessa noite, pelas bênçãos espirituais que tivemos. Senhor, que o Senhor continue dando ânimo para todos nós que aqui estamos, para prosseguirmos, ó Deus, em te conhecer mais, e a partir daí criarmos, ó Deus, amor ao Senhor, respeito, temor, para viver, ó Deus, na paz que só Jesus Cristo pode dar. Essa é a nossa oração, fazemos em nome dele, Jesus. Amém. Amém. Perguntas?